Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma aula de biologia. Galera, para você que está querendo arrebentar aí nos seus vestibulares, para você que está querendo estudar pra caramba, vem comigo, vamos nessa, vamos estudar junto, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito nas suas dúvidas de biologia. Então bora para aula, pessoal. Bom, galerinha, vamos então para mais uma aula de ecologia. Mais especificamente, hoje a gente vai estudar cadeia alimentar, teia alimentar e pirâmides ecológicas. Vamos compreender como que esses processos eles se dão dentro da natureza. Vamos entender qual que é a relação dos seres vivos dentro das cadeias e teias alimentares, nível trófico, qual que é a organização biológica a qual esse indivíduo pertence? Será que ele é produtor? Será que ele é consumidor primário, secundário, terciário? Vamos ver pirâmide de número, pirâmide de energia, vamos ver pirâmide de biomassa, vamos compreender tudo, tintim por tintim, desse assunto que não cai, galera, despenca nos vestibulares e no Enem. Então, bora para uma aulinha rápida para vocês conseguirem entender isso aí. Vamos lá, pessoal. Bom, galerinha, vamos lá, mais uma aula de ecologia aí. No caso, hoje a gente vai falar sobre cadeias e teias alimentares e também pirâmides ecológicas. Um assunto bem tranquilo e que, pela nossa sorte, isso cai bastante nas provinhas do Enem, certo? Bom, para entender cadeias e teias alimentares, primeiro a gente precisa entender a posição que os indivíduos ocupam no meio ambiente. Por exemplo, seres autótrofos sempre serão a base da cadeia alimentar, pois eles conseguem absorver luz e produzir o próprio alimento a partir da fotossíntese ou da quimiossíntese e vão servir de alimento para todos os outros seres dentro da cadeia ou teia alimentar. No caso, esses outros seres serão seres heterótrofos e dependendo do que eles se alimentam, eles vão ser classificados como herbívoros, carnívoros, onívoros ou detritívoros. Ou então a gente pode pensar a sua posição sendo um produtor para os seres autótrofos, consumidor primeira, segunda, terceira ou quarta ordem, ou primário, secundário, terciário ou quaternário, e decompositor é quem pega toda essa matéria orgânica e devolve na forma de inorgânica para o ambiente. Isso de acordo com os níveis tróficos. Então a gente pode olhar aqui nesse esqueminha, certo? O produtor é o primeiro nível trófico, o consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico, consumidor terciário, quarto nível trófico. E o decompositor vai ser sempre o último nível trófico da sua cadeia ou teia alimentar. Bom, uma cadeia alimentar ela é representada de forma unidirecional, certo? Aonde um indivíduo pode ocupar apenas um nível trófico e as suas relações estão sempre relacionadas com a flecha, onde a base da flecha aponta para quem vai ser o alimento e a ponta da flecha é para quem vai se alimentar. Ou seja, nesse exemplo, ó, o gafanhoto se alimenta da planta, por isso tem uma flecha da planta em direção ao gafanhoto. O sapo se alimenta do gafanhoto, por isso tem uma flecha do gafanhoto para o sapo. E para interpretar a cadeia alimentar, então eu tenho a planta como um produtor, o gafanhoto que come o produtor é consumidor primário. Quem come o consumidor primário é o sapo, ele é consumidor secundário. Quem come o consumidor secundário é a cobra, então ela é consumidora terciária. Quem come a cobra é o consumidor quaternário, então é o gavião. E todo mundo, quando morre, vai para os decompositores. Isso é uma cadeia alimentar. Agora, uma teia alimentar, um indivíduo pode ocupar mais de um nível trófico. Como assim? Vamos olhar e vamos analisar. Então, a planta é o produtor. Roedor, quem come a planta, consumidor primário. Gafanhoto, que come a planta, consumidor primário. Lagarto, que come o roedor, que é consumidor primário, vai ser consumidor secundário. Sapo, que come o gafanhoto, que é consumidor primário, vai ser consumidor secundário. Aranha, que come o gafanhoto, que é consumidor primário, vai ser consumidor secundário. Gavião, que come o lagarto, que é consumidor secundário, vai ser consumidor terciário, certo? Cobra, que come sapo, que é consumidor secundário, vai ser consumidor terciário. E pássaro, que come aranha, que é consumidor secundário, vai ser o consumidor terciário. Agora, se a cobra comer, ao invés do sapo, que é consumidor secundário, comer um pássaro, que é consumidor terciário, ela vai ser consumidor terciário por se alimentar do sapo, mas quaternário por se alimentar do pássaro. O gavião é a mesma coisa. O gavião vai ser terciário se ele comer o lagarto. Se ele comer a cobra, que é terciária, ele vai ser quaternário. Se ele comer a cobra, que é quaternária, ele vai ser um consumidor de quinta ordem, certo? Então vai depender do que se alimenta, mais a diferença entre a cadeia e a teia alimentar.
é que na teia alimentar um indivíduo pode ocupar mais de um nível trófico. E é quem representa um esquema mais próximo da realidade. Dentro dessas relações, o fluxo energético ele inicia muito grande e no final da teia alimentar ele vai estar muito pequeno. Por quê? Você tem a energia do Sol, que é a nossa energia primordial no planeta Terra. O único indivíduo que é capaz de pegar toda essa energia são os produtores. Uma parte os produtores utilizam para o seu metabolismo e guardam nas suas partes orgânicas. Uma parte é perdida e só uma parte é transmitida para os consumidores primários. Aí eles fazem a mesma coisa. Do que eles recebem, uma parte é mantida na sua matéria orgânica e outra parte é perdida pelo seu metabolismo. E aí envia-se uma parte menor para os consumidores secundários. E assim por diante. Então, sempre que você tem a transferência de energia dentro de uma cadeia ou teia alimentar, você vai, quanto mais alto for o nível trófico, menor a quantidade de energia existente dentro dele, já que a energia foi sendo perdida ao longo da cadeia alimentar. Todos eles cresceram, todos eles realizaram o metabolismo, por isso perderam energia também para o ambiente, e todos eles vão estar incluídos dentro dessa cadeia e vão servir de alimento para alguém. Tá bom? Para ficar mais fácil de entender essas questões energéticas, nós temos pirâmides ecológicas que representam muito bem isso. As pirâmides elas vão representar quantitativamente um fluxo existente dentro das cadeias alimentares. E a gente divide essas pirâmides. Por exemplo, uma pirâmide de número. 1000 plantas vão servir de alimento para 300 gafanhotos, que vão servir de alimento para 20 aves. A espessura de cada um desses andares da pirâmide relaciona-se, nesse caso, ao número de indivíduos. Então, 1000 plantas, o número 1000. Então, uma base maior. 300 gafanhotos, uma base menor. 20 aves, menor ainda. Agora, se eu pegar uma planta maior, tipo uma árvore, uma bananeira, então o número 1, pequeno, serve de alimento para 300 moscas de fruta, que vão servir de alimento para 10 aranhas. Por isso, a pirâmide de número pode ser com a base bem larga, mas pode ser também com a base fina. Vai depender do tamanho do indivíduo que está incluído ali dentro. Certo? Se eu tenho indivíduos muito grandes, um apenas serve de alimento para vários. Se eu tenho indivíduos muito pequenos, vários vão servir de alimento para apenas um. Que é o que está comparado aí no caso das plantas gerais, tipo gramíneas e uma bananeira. Tá? Agora, nós temos a pirâmide de biomassa, que representa massa seca, ou seja, toda a matéria orgânica completamente desidratada em quilograma por metro quadrado. Então você tem lá os produtores, uma massa seca bem grandona, por exemplo, 8 toneladas de alfafa de massa seca, servem de alimento para 1 tonelada de bezerros, que vão servir de alimento para 47 quilos de adolescentes. Essa massa aqui é a massa seca do material contado, tudo bem? Isso é uma pirâmide de biomassa. No caso das pirâmides de biomassa de ambientes aquáticos, você vai ter uma pirâmide invertida. Por quê? O fitoplâncton, que é o produtor, no caso das pirâmides ecológicas aquáticas, ele apresenta uma biomassa muito pequena. Ele é um ser muito pequeno com grande quantidade de água dentro do corpo, certo? Por isso, as pirâmides ecológicas de biomassa aquáticas serão sempre invertidas, porque o fitoplâncton tem uma biomassa muito pequena, tá? E por último, a pirâmide de energia, em caloria por metro quadrado. Nesse caso, pessoal, é o mesmo esquema que a gente acabou de ver nesta imagem aqui. Os produtores sempre terão maior quantidade de energia. Então, a pirâmide de energia sempre tem a base larga e a ponta fina. Então, os produtores, 40.000 quilocalorias por metro quadrado por ano. Consumidores primários, 600 quilocalorias por metro quadrado por ano. Consumidores secundários, 40 quilocalorias por metro quadrado por ano. Por isso, a pirâmide tem a base larga e a ponta mais fina. Certo, pessoal? Essa é uma aula super rápida de ecologia para vocês entenderem cadeias alimentares, teias alimentares e pirâmides ecológicas. E fluxo energético. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo abordado, galerinha. E infelizmente chegamos ao fim de mais uma aula de biologia, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo aí que foi passado. Se por um acaso não entender, para um pouquinho o vídeo, volta, vai com calma, vai no seu tempo. Não precisa ter pressa. Assiste o conteúdo de novo, faz as suas anotações e arrebenta, moleque. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.